Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Cis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. A nossa banca hoje aqui está composta da minha direita, o Dr. Luiz Fernando Plácido, a minha esquerda, a doutora Ângela Beatriz da Silva. Gosta de estar nesse lugarzinho? Está começando a gostar, né? Amo. E a minha extrema esquerda, a doutora Márcia, que está no seu chão, né? Estou em casa hoje, doutor. Está até de vermelho, né? Para variar. É isso aí. Bem, um dos assuntos que nós vamos abordar hoje foi essa passeata em pró-Bolsonaro que ocorreu essa semana. Eu queria que os colegas dessem a sua opinião. O que é que acharam dessa passeata, essa manifestação? O que é que ela representou, o que é que não representou? Bom, eu acho que essa passeata foi totalmente indevida. Eu não acredito que um dia eu ia concordar com a Janaína Pascoal, que referiu que o governo não convoca passeata para se beneficiar. Isso aí tem que ser iniciativa popular, não um governo convocando para dizer que o governo dele está bom ou não, que ele está fazendo o que ele deveria fazer, sem contar as inúmeras fake news lançadas nas redes sociais, mostrando passeatas do tempo do protesto contra Dilma Rousseff. Usaram essas imagens para dizer que foi uma passeata totalmente de acordo com o que o governo planejava, com a grande massa participando e apoiando o governo Bolsonaro, quando se sabe que, na verdade, nada disso está acontecendo, quando se sabe que o governo está cada dia perdendo mais sua credibilidade, seus índices de popularidade a cada pesquisa diminuem. Então eu acho que essa passeata para Bolsonaro foi uma furada do governo. Nem mesmo os partidos aliados a ele concordavam que essa passeata fosse feita. Seus deputados também não concordavam, não tinham apoio das grandes corporações, a não ser aqueles que já o apoiavam, tipo as lojas de Riachuelo, o dono da Havan. Enfim, eu acho, na minha opinião, a passeata não teve o objetivo que o Bolsonaro queria. E a bancada feminina? Bem, eu acho que toda manifestação é bem-vinda. Eu concordo com o doutor Fernando, mas eu acho que é bem-vinda, desde que não seja convocada pelo governo, né, que já está aí eleito. E o que passa para a gente, né? Bolsonaro ainda está competindo. Ele não saiu da campanha. Por que que foi convocada essa passeata? Para demonstrar que a passeata dos estudantes, né, da esquerda, foi menor que a dele. Para mostrar o quê? Que ele está popular no país. Né? E, enquanto isso, a gente vai esquecendo da reforma da Previdência, dos projetos, não vai vendo os decretinhos lá que o Bolsonaro vai fazendo, não se fala no Flávio, só no Eduardo, que casou essa semana. Então, não foi um sucesso, como o doutor Fernando disse, né? Aliás, foi um fracasso, mas mesmo assim ocultar o número de participantes, né? Os que eles forneciam não batia com os números da Polícia Militar, e muitos números eles deram bem acima. A polícia sequer se manifestou em vários lugares, né? Então, não faziam nem fotos amplas, eram fotos assim fechadas para pegar pessoa. Um número que parecesse ser expressivo. Na manifestação, quando a gente sabe que não era nada daquilo que estava acontecendo. Tem cidades que tinha 4 participantes na passeata.
Então dá para se ver. Mas aqui em Porto Alegre foi grande. Aqui tinha em torno de 1.000 pessoas. Não foi. Lá, o Parcão lá pessoas. estava... O Parcão, Concentra também. a Guete estava fechada domingo, meio-dia. Estava fechado para manifestação. Mas assim, era um pedacinho da Guete até a Mostardeiro. Aí Então é uma quadra. Na Avenida Paulista também eles colocaram fotos da primeira manifestação em 2014, como se tivesse sido de de domingo, apoio ao né? governo Bolsonaro, quando a gente sabe que não foi nada daquilo. Então, assim, cheira muito a ditadura quando as notícias, as informações eram manipuladas a favor do governo. Está tudo ótimo, está tudo bem, eu sou popular, eu estou fazendo bem para o povo me quer. A impressão é essa. Doutora Márcia. Bem, eu acho, né, que não foi exatamente o que o Bolsonaro esperava. Porque, na verdade, eu vejo como um resultado negativo. Foi ele quem convocou essa manifestação, né, pela rede social, convocou pelo Twitter também essa manifestação, embora posteriormente a isso tenha dito que ele não havia sido uma convocação dele. Né? Inclusive, partidários dele também que iam participar, né, dessa manifestação, ele recomendou que não participassem. Então, o que eu vejo? Né? Pessoas protestando contra as instituições, pessoas, né, protestando contra o STF, pessoas protestando contra o Rodrigo Maia, não é? Que é o presidente da Câmara de Deputados. Eu vejo, assim, que, na verdade, o que o Bolsonaro queria era testar as instituições, e eu acho que isso é extremamente perigoso. Como os colegas colocaram aqui, não é assim, a mídia ocultou muitas coisas, né, em relação a essa manifestação. Por exemplo, a mídia, em momento algum, ela mostrou essas faixas contra o STF, faixas pedindo o fechamento do Congresso, faixas assim, menosprezando, ridicularizando. Apoiando a reforma da Previdência. Apoiando a reforma da Previdência. Né? Ele mostrou faixas, não mostrou faixas, por exemplo, ridicularizando o Rodrigo Maia, né? O Centrão, que agora virou, né, a bola da vez no governo Bolsonaro. Então, assim, o que eu vejo? Que, na verdade, parece que era um teste mesmo em relação às instituições. E o que a grande mídia mostrou? Mostrou que existia, na verdade, um apoio incondicional a essas reformas, né, que estão na mesa para serem votadas, né, reforma da Previdência, por exemplo. E assim, eu acho que aconteceram coisas lamentáveis, né, que só mídias alternativas que colocaram, né, toda a situação de constrangimento que seria como, por exemplo, no Paraná rasgaram uma faixa, né, a favor da educação. Se sentindo, sim, né, essas pessoas fizeram isso achando que estavam fazendo, né, uma coisa muito bonita, né, em apoio ao governo, quando, na verdade, ninguém poderia ser contra a educação, não é? Este governo parece que ele faz tudo, né, contra a educação, como nós já pautamos aqui em algumas oportunidades, porque um povo instruído, um povo, né, que tem um pouco mais de cultura, não que a cultura ela é própria, mas assim, que tenha mais acesso à educação, dificilmente ele vai se deixar manipular, como é o que querem que aconteça agora. Vi também pessoas com roupas, assim, com a metade, né, da roupa verde e amarela e o outro lado da roupa, né, com a bandeira dos Estados Unidos. Então, esses são os nacionalistas, esses são os patriotas. Então, qual seria a pátria, qual é a nacionalidade dessas pessoas, não é? Essas pessoas protestavam, então, a favor das reformas, né, e também contra a corrupção, porque sempre foi o mote, né, dessas pessoas de camiseta verde e amarela, o mote sempre foi esse, foi anticorrupção, né? Estavam a favor também do pacote anticrime do Moro. E aí eu pergunto, eu não vi em momento algum nessas manifestações uma faixa, cadê o Queiroz, por exemplo, né? Que a gente sabe que o Queiroz é um laranja, assim, cadê o laranjal, né? Assim, vamos explicar o cheque, como o Queiroz pagou mais de 150 mil reais em dinheiro, né? No hospital onde ele ficou, no Albert Einstein. Eu vi uma faixa que dizia, Flávio, estamos contigo. Nada vai te acontecer, mas o que é isso? Então eu pergunto, se o mote dessa manifestação é ser favorável ao governo, um governo que sempre, né, se disse contra a corrupção, um governo que sempre se dizia assim que seria a nova política, eu acho que essa manifestação deixou muito a desejar. Inclusive, como sempre, né, tudo que parte dessa ala, né, pró-Bolsonaro, existe muito fake news.
foi protocolado, inclusive, na Polícia Federal, um pedido de investigação pelo deputado federal Paulo Pimenta e pela deputada Jandira Fegali, porque eles foram vítimas de fake news. As redes sociais, né, pró-Bolsonaro estavam colocando, né, largamente que tanto o deputado Paulo Pimenta quanto a deputada Jandira Fegali fariam nesse dia, nesse domingo, então, ataques aos grupos, né, que estivessem nas ruas, né, que fariam como se fossem ataques terroristas. Então, inclusive, eles vieram à rede social pedir que se alguém, né, tivesse acesso a esses grupos, né, pudesse pegar o número de celular dessas pessoas que estavam passando isso para que pudessem informar, então, na Polícia Federal. Eu acho que foi um fracasso, eu acho que o Bolsonaro quis medir forças e acho também que ele não deve de forma alguma bater de frente com o Congresso, porque ele só se afasta do Congresso para depois ter então a desculpa de que ele não pôde fazer nada em função do Congresso Nacional. O objetivo do Bolsonaro sempre foi estar próximo da ditadura, ele é a favor da ditadura e eu acho que nós, né, devemos nos manifestar em relação a isso, porque eu ao menos não abro mão da minha liberdade de expressão. Né? Eu espero que os nossos filhos tenham a possibilidade de se manifestar quando eles tiverem vontade, porque nós estamos nos encaminhando para uma situação bastante difícil e em função desse governo, dessa pessoa que está ali sentada naquela cadeira. Eu entendo que manifestação depois de eleito fica sem sentido. Né? Quando ele era candidato, é justíssimo que ele viesse a pedir manifestação em prol da sua candidatura, porque ali ele estava tentando angariar votos. Agora, um governo que foi eleito e que está governando por apenas 5 meses, manifestação para quê? Então, eu acho que era uma manifestação desnecessária. Agora, uma coisa nós temos que reconhecer, que ela mostra que ele ainda tem um forte apoio popular. Não talvez aquele apoio que ele tinha por ocasião da campanha, né? Mas ele ainda tem uma certa força para manipular as massas. Mas eu até acho que se ele não tivesse essa força, doutora Luiz, o impeachment já estaria aí, né? Mas pelo que se viu também, nessa manifestação, não se via pessoas negras, né, se manifestando a favor dele. Porque eles não quiseram ir. Não quiseram por que será, não é, doutora Luiz, que não quiseram ir? Será que é porque ele é racista, de repente? Até porque ele nem estava lá, ele não podia estar impedindo ninguém. Mas ele queria ir, depois ele voltou atrás, né? Agora eu acho que tinha que fazer. Agora eu acho que tinha que fazer manifestação, cercar o Congresso, cercar o STF, para eles parar de comprar filé de lagosta, vinho taná, vinho medalhado, tem que ter. Aí isso sim, essa pressão seria muito interessante. Agora ficou ali havia grupos aprovando e estava em prol da Previdência, do pacote anticrime. Os aposentados, os que já são aposentados. Pois é, mas já sabe, doutora Luiz, que inclusive foi questionada uma senhora que estava, não é, nessa manifestação, e ela foi questionada se ela era a favor da reforma da Previdência. E ela disse que sim, que era uma reforma bastante necessária. E daí foi colocado para ela a seguinte situação: mas a senhora sabe que caso venha a acontecer, não é, a reforma da Previdência, talvez de R$2.000 a senhora passe a receber 1.000, porque na verdade a reforma da Previdência coloca que ela está aí, né, com o objetivo de terminar com os privilégios, mas o privilégio seria o quê? O BPC, que são R$998, né, a dificuldade para uma pessoa poder se aposentar por tempo de contribuição. Então muita gente, em função do ódio, em função da ignorância, na grande maioria das vezes, em função do medo, em função da insegurança, não é, que se instalou, né, em função de N motivos, essas pessoas estão pró esse governo, na verdade, sem saber exatamente o que pode acontecer caso as medidas propostas sejam aprovadas. Basta verificar a reforma trabalhista que ocorreu em 2016, com a intenção de gerar muitos empregos. Mas o desemprego só aumenta no país. Estamos com 14 milhões de desempregados. Não estou atribuindo ao Bolsonaro. Só estou fazendo uma analogia entre uma reforma e a outra. As reformas nem sempre são benéficas para o povo, né? Quando diz que é para beneficiar o povo, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque na verdade não é o povo, é o grande empresário que se beneficia dessas reformas. Mas de qualquer maneira, eu acho que se o povo quer ir para a rua, é um direito de ir e vir.
né? Então, Por isso que eu disse que é bem-vinda, né? Porque é previsto na Constituição. Né? é a Eu até não materialização atribuiria ao da Bolsonaro democracia, né? O a povo na reforma da rua. Previdência, porque ele sempre disse que era contra a reforma da Previdência e agora ele mudou de lado. Mas Mas quem ele sabe, muda né? toda hora, né? Quem Assim sabe? como o seu ministro disse que Quem a reforma sabe? não for como ele quer, Quem sabe, ele pega a mala dele e vai quem embora do sabe o país. nosso presidente resolve baixar a cabeça e trabalhar, né? E larga essas mãos de Mas ele não é manifestação. acostumado a trabalhar. É que ele tá 27 anos é que ele tá indo sem na antiga trabalhar, licença- como na é que esse licença homem vai prêmio. trabalhar agora? Ele acredita Não, mas- que está na licença Mas, prêmio ainda. doutor Ângelo, doutor Fernando, eu até diria, eu tenho um outro enfoque para isso. Eu acho que ele não sabe o que fazer. Porque eu fico questionando assim, ó, qualquer um dos colegas aqui da bancada, assim, ó, quem em 2017 acreditava que o Bolsonaro fosse se eleger? Ninguém. Nenhum de nós, eu acredito. E eu duvido que ele acreditasse nisso também, né? Porque o Bolsonaro ele sempre se envolveu, na verdade, foi em disputas dentro da Câmara de Deputados, apenas assim, para beneficiar o exército ou os policiais, não é? Sempre que tinha alguma coisa que ele pudesse se manifestar nesse sentido, era isso e ponto final, né? Porque ele nunca teve muita convicção em relação às coisas que eram colocadas, né, Mas para a discussão. gente não acreditava, eu nunca acreditei, quando eu vi, assim, ele já estava nas pesquisas, já estava superando, né, estava em primeiro lugar, mas eu lembro, assim, daquela propaganda do Enéas, né, daquele político que já faleceu, e que às vezes a gente sempre olhava e dizia, não tem a menor possibilidade. Eu via o Bolsonaro como um político se ele assim. não tinha, se ele não tinha essa aptidão toda eu acho que ele é um encantador de eleitores. Não, O Ciro Gomes disse que o Lula é um encantador de serpente. não. É? Mas eu penso assim, doutora Luísio, eu lhe O pergunto Bolsonaro é um assim, encantador de Por isso que ele é uma jararaca, então, Mas Luana, quem outra vez é? que ele mesmo diz. a gente um olha, jaracuçu, a gente olha uma foto do Frota, lá vestido de noiva, Meu Deus. num daqueles filmes dele. E aí, quem é que pensa, isso eu vi escrito e eu vou repetir aqui, como é que o ser humano, né, um brasileiro pode olhar para aquela foto daquela pessoa e pensar que aquela pessoa vai representá-lo, né, na Câmara dos Deputados e vai ajudar o país em alguma coisa? Não, em prol da moralidade ainda. Bem, mas vamos deixar o Bolsonaro para lá, vamos passar para coisas melhores. Melhores, tem É. coisas boas. doutora E Luísa. essa questão da passarela da adoção que houve foi em Goiás, né? O Mato Não, Grosso. Mato Mato Grosso. Grosso, Mato né? Grosso. Foi. E fizeram as pessoas, As crianças para desfilarem potenciais pra- adoção. Olha, desfilarem para ver se encontravam pais adotivos. Né? isso Quem- me... Eu fiquei chocado. O que os colegas acharam? Eu fiquei Eu- chocado quando vi essa reportagem, que é expor demais a criança. O Estatuto da Criança prevê que a criança não possa ser exposta. E foi uma exposição desnecessária. Eu achei que foi violenta em questão de expor crianças de pouca idade como se fosse um desfile de gado. Quando vai se comprar um gado, quando vai se comprar um boi, uma vaca, um touro, passa ali na frente, gostei daquele, então quero aquele. Não, aquele lá é mais bonitinho, aquele tem olhinho azul, aquele lá não tem olho azul, quero aquele lá, aquele é menorzinho, vai ser mais fácil de criar. Eu achei de uma péssimo gosto quem planejou fazer isso e conseguiu planejar, e do shopping que cedeu seu espaço Com para a esse OAB, tipo de... né? Com Com a a OAB OAB do Ministério Mato Público Grosso. também. e Com a Ministério juíza da Público Infância e da Juventude. Também. Eu, quando eu comecei a ler a reportagem, eu não acreditava que eu estava lendo aquilo ali. A primeira coisa que me ocorreu, lembro assim que era de manhã, a primeira coisa que me ocorreu, que eu lembrei, foi dos senhores de senzala, dos donos de senzala, das pessoas sendo analisadas para ver se eram bons ou não. Então já te remete a uma coisa triste. A segunda coisa que eu lembrei, foi como o doutor Fernando aqui falou, eu desde criança, desde muito cedo, eu sempre frequentei lugares, remates de gado, sindicatos, rurais e... né, sempre frequentei porque meu pai criava gado. Então a segunda coisa que eu lembrei foi aquilo, o gado na pista, porque é assim que se diz, o gado na pista, para se escolher o melhor lote, a melhor res. E ali era isso. Então tem gente que diz assim, não, mas é bom, pelo menos vão ser adotados, 1 ou 2. Tem que ir na instituição, quem quer adotar uma criança tem que ver a realidade dessa criança.
É muito fácil tu botar uma criança numa passarela com roupinhas de grife, penteadinhos, maquiadinhos, e tu vai escolher. E aí a criança não é aquilo que tu desejava, tu devolve, né? Então é uma coisa muito cruel. E aqueles que não foram escolhidos, qual é o prejuízo, o dano irreversível, né, para essas crianças? Nem com a melhor roupa, nem arrumado, nem dentro de um shopping, ninguém me escolheu. Eu não sou bom. Um exemplo bom do shopping seria dar uma bolsa de estudo, dar roupa regularmente para essas crianças. As confecções uma que boa patrocinaram, alimentação. que leve nas Exatamente. instituições onde tem crianças à espera de uma família, que muitas vezes não vem, que levem todo mês roupa para essas Calçado, crianças, roupa, alimentação, o shopping que que contribua, leve no o shopping para assistir um Ministério cinema. Público que contribua, Sim. né? Assim, a OAB que faça a sua parte, não para expor crianças que já são sofridas, crianças de 4 a 17 anos, adolescentes que já estão quase, né, quase adultos, chegando numa fase adulta, esperando por aquela família que nunca veio. É expor como animais, como gado, como mercadoria. É horrível, é lamentável. Eu me envergonho profundamente que a OAB tenha apoiado esse tipo de evento. Profundamente eu me envergonho. Tenho vergonha de participar dessa organização, dessa ordem, dessa classe. Doutora Márcia? Eu também acho, eu concordo plenamente com os colegas, principalmente em se tratando, né, de crianças em primeiro lugar, sem rótulo. E num segundo momento, crianças que já têm um histórico de rejeição ou de uma tragédia familiar, né? Porque essas crianças não estão lá de graça, né? Normalmente é com histórico de rejeição, com uma tragédia familiar, que essas crianças terminam parando nessas instituições. Daí o questionamento, né? Um shopping aceitar esse tipo de coisa, essas crianças foram produzidas, elas foram maquiadas, né? E foram treinadas, inclusive, para desfilarem. O nome do evento foi Adoção na Passarela. Agora, obviamente, né, doutora Ângela, a Comissão de Direitos Humanos, que está, né, muito incomodada, ela é presidida pelo Hélder Salomão, que ele é do PT do Espírito Santo, ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Eles tiveram uma reação de indignação muito grande em função disso, porque é um absurdo que as crianças têm que se sujeitar a esse tipo de situação. Assim, ó, aí eu me questiono, quem eram as pessoas que estavam ali analisando essas crianças na passarela, não é? Porque é vergonhoso, como a doutora Ângela falou e o doutor Fernando, realmente parece assim uma exposição de gado, parece realmente uma compra de escravos, como a gente vê nos documentários por aí, não é? Analisando assim, né, o biotipo daquela pessoa para ver se aquela pessoa se encaixa, né, na mercadoria que eu estaria interessada em comprar. Então, realmente, é uma coisa que é vergonhosa, o Ministério Público, né, tendo endossado esse tipo de atitude, né, de evento que foi feito, é inacreditável, até porque o que se imagina que o Ministério Público está ao lado da sociedade, para não é? defender, proteger, fiscalizar. Exatamente. Né? A gente vai ao shopping para quê? Para fazer compras. Exatamente. Não para escolher um filho. Que isso? E a OAB também é lamentável, é vergonhoso que tenha tido, inclusive, a iniciativa da OAB. É o segundo evento. Eu perguntaria aqui para a bancada, nesse evento que se realizou lá em Mato Grosso, quantas crianças nesse evento foram adotadas? Não se Mas tem um quem balanço quer ainda, adotar né? quem quer um filho, não vai num shopping, num evento para escolher. Tantas pessoas que adotaram, qual é a primeira coisa que eles dizem? Não fui eu que adotei, não fui eu que escolhi, ele me escolheu. Exatamente. Ele me escolheu. Tu tem que estar naquele ambiente daquele filho para saber, daquela criança, para saber o que ele passa e para te sentir aquele amor, aquela vontade de ver aquela criança crescer, de criar, né, de ter aquele filho. Não no shopping tu vai comprar um sapato, Não, mas se fosse no uma shopping ou roupa. em outro local, qual é a diferença? É que é tão emblemático no shopping, doutora Luísa, é verdade. Um lugar público. E tu expor em fila as crianças. Então ninguém sabe quantas foram adotadas. No outro Eu não tive evento que conhecimento. teve, no primeiro, 2 crianças. Nesse, provavelmente, mais algum foi adotado. Parece que 3. Eu diria o seguinte, ó,
Se só uma criança tivesse sido adotada em função desse evento, eu acho que já se justificaria esse evento. Porque nós já estaríamos fazendo uma criança feliz. Será? É melhor Será? fazer uma criança feliz do que nenhuma. Uma criança feliz e 20 infelizes pro resto da Pá, vida. 20 felizes por quê? Na próxima Porque oportunidade pode ser a vez que delas. próxima. Não, eu não No próximo concordo. Não, leilão. esse evento está Mas ocorrendo que de forma tipo regular. eu fico pensando assim, ó, que tipo de pessoa vai num shopping, se senta numa cadeira, numa arquibancadinha ali, como nos remates de gado, né, que tu senta numa arquibancada e fica olhando o gado. Que tipo de... eu vou no shopping porque eu quero um filho. Mas Eu sempre não precisa fui a favor necessariamente. da Mas é que adoção. já existe um cadastro de pessoas Não, que querem não, adotar. não. Essas pessoas devem se dirigir às E instituições. quando a criança é não ir no shopping, adotada, ver uma criança nas também produzidinha, bonitinha. Apadrinhar Eu vou citar uma um criança, exemplo. Eu né? vou citar um nas exemplo. instituições existe todo um trabalho com psicólogos, assistentes sociais, para que isso Preparados seja são. feito. Leva às vezes 6 meses, o casal, a pessoa, né, enfim, comparecendo naquela instituição para fazer uma aproximação com aquela criança. Agora tu vai no shopping, tu já sai com filho. Eu vou aqui mencionar para vocês uma situação hipotética. Eu, por exemplo, não vou passear, vou lá comprar alguma coisa no shopping, coisa parecida, e lá vejo que está ocorrendo aquela festa das crianças. E eu, por curiosidade, vou lá e começo a olhar e simpatizo por uma daquelas crianças que está desfilando. E resolvo adotar aquela criança. Isso, será que já não justificaria? Uma criança Eu não acho que não, passaria mas ganhando não. lá? Acho que não, até porque o seu Não, propósito aí nunca foi essa esse quando foi ao criança, shopping. essa criança Mas vai crescer. não foi, mas acabou sendo. Mas essa criança vai crescer e o senhor vai dizer o que para essa criança? Eu estava no shopping, te olhei. Amor à mas primeira gostei. vista. Foi amor à primeira vista? Amor à Amor primeira à vista? primeira vista, às vezes, é fogo de palha, né? Bom. Não, Quantas é crianças um são absurdo. devolvidas às instituições, Quantas? doutora? Eu acho que Quantas? se o espírito, o objetivo era beneficiar as Faz crianças... Mas, Não, eu mas doutora acho que Luiz, se não. tem um Uma objetivo passarela. de Não, eu beneficiar as acho- Eu acho crianças... que os danos que poderiam advir dessa situação são menores com o proveito que elas poderiam tirar. Nós temos que fazer uma análise E dos outra prós e os contras. coisa, dentro da instituição, eu tenho certeza que essas crianças que participaram desse evento, elas foram selecionadas para participar desse evento. Outros ficaram É lá. o perfil Não, mas é- do perfil. shopping. A Sem doutora está contar- supondo, a sem doutora contar está que supondo. existe- Mas numa instituição não vai ter 20 crianças. Sem contar que existe crianças que são irmãos entre eles, às vezes 3, Eles 4. separam. Aí tu vai no shopping, eu quero aquele ali. E separa dos outros Bem, 3. mas o Ministério Público estava acompanhando, o Juizado da Infância, ou seja, tudo pessoas Mas que estão acostumadas a lidar com O crianças. Ministério Quem somos O nós para Ministério dizer que eles estão errados? Público quer que crianças sejam adotadas, vamos agilizar os processos de adoção, vamos exigir menos, né? São 50 entrevistas, são não sei quantas visitas, E quando os é pra- processos não andam. E quando é para ser adotado por pais do exterior, é muito mais fácil do que Do para que os pais pais. brasileiros. Mas E uma os outra- brasileiros outra estão facilidade, indo Assim, ó, adotar se fora estão do tão Brasil. preocupados, doutora Ângela, com a adoção, preocupados com a situação desses menores, por que então não intensificar a campanha de adoção? Eu, particularmente, não vejo em lugar algum campanha de adoção. Não há? existe. Isso Errado. poderia ser intensificado. Eu, particularmente, eu faço a minha culpa que eu não assisto TV aberta. Eu Mas não sei se isso existe. vem acontecendo. Não vem. Mas eu acho que essa seria a forma assim, de conscientização das pessoas da necessidade da adoção, da necessidade que essas crianças têm. E assim, ó, até poderia, né, numa campanha, né, através da mídia, ou seja, de propagandas relativas a isso, que se demonstrasse como isso pode acontecer, não é? E demonstrar com afeto essa sei, possibilidade. Eu acho que nós estamos falando sem conhecimento de causa. Não, Nós não estávamos lá no evento. não, Eu eu jamais estou- estaria num eu evento jamais desse, doutora. estaria. Eu estou falando de acordo com o meu coração. O senhor sabe que eu sempre fui a favor da adoção, até gostaria de ter adotado, né, um filho, gostaria muito, né, mas tu escolher um filho num shopping.
numa passarela. Ai, que É lindo. Mercadoria. preferível num shopping do que lá num cubículo. Mas lá se eu num- quero adotar, eu vou na instituição. Mas Eu a não- instituição pode ir a ti. Mas o senhor já pensou, doutora Luiz, que indo à instituição fica muito mais. Legitimada. Não só legitimada, Que elas mas assim, ó, escolhem, por a isso gente que vai tem, ter. né, tanta criança. E tu vai ver exatamente qual é a Como é. situação daquele menor. Não, nós temos que ver o seguinte: o bem maior. Qual é o bem maior? Que as crianças encontrem Qual é o bem maior? uma adoção. Mas o mal maior a gente não vê, que é o efeito psicológico nas crianças que não foram escolhidas, não foram. E o efeito psicológico daquelas que foram escolhidas. Mas se eu quero adotar, eu vou na instituição. Aqueles casais que estavam lá no shopping, para todo mundo ver como eles eram magnânimos, estavam ali porque queriam adotar, porque queriam tirar uma criança da instituição, por que não vai na instituição? Vai na instituição. Não, e dava pra ver Aqui que nós existia temos a Aldeia SOS, e a Aldeia SOS fazia um projeto de apadrinhamento. Então, tu tem a oportunidade de trazer aquelas crianças para casa, passar o Natal, né, festas. Eu já achava assim, claro, a criança tem um contato familiar, mas é uma coisa um pouco cruel também, né? Porque tu passa o final de semana com a família, depois tu volta lá para a instituição. Mas é uma prévia Mas eu acho que de adoção. eles já botaram a ideia de não fazer mais ou vão continuar? Pois agora, E com como toda a doutora repercussão Ângela falou negativa, também, né? que eu concordo plenamente, aí tem 30, 40 casais bonitinhos que querem aparentar ser pessoas boas, pode até ser pessoas boas, Sim, eu acredito vão que, ali pra- sejam, né? Mas para prestar um bem. Só que como a doutora Ângela falou, no primeiro evento, 2 crianças foram adotadas. 2. Então, se tinha 30 casais lá, 28 não se agradaram do produto que viram. não, e é Por uma isso não coisa fizeram assim, adoção. é Não, cruel. é questão de produto, não é questão de Aí produto. vinha- É Foram mercadoria, colocados. doutora Vinha Luiz. uma Foram criança colocados. pequena, uma criança acho que com 4, Tá bom. 5 anos, e uma criança de 16 segurando a mãozinha e vindo, desfilando naquela passarela, os olhinhos assim, esperando que alguém estivesse olhando para elas, que quisessem adotá-las, que quisessem ser seus Não, pais. é que suas ali, na mães. verdade, é apenas uma aproximação. A adoção não ocorre ali. Não, a Aquilo ali é adoção. apenas uma aproximação, é o primeiro Mas contato. por que não fazer Lá, na na instituição, instituição, que é o lá. lugar adequado? Bom, mas Doutora vamos Luiz, lá. Doutora agora, Luiz, eu teria voto uma outra vencido, sugestão. né? Eu pensaria o seguinte, já que existe isso, então por que não abrir a instituição para as pessoas? Ó, tal Participar. dia vai ser um dia de visitação na instituição. Não estão no seu ambiente, as Pode crianças até estão ser ali. um Mas dia o- de festa, o povo é muito mas não acomodado. com essa É que finalidade. o povo é muito acomodado. O povo é acomodado, não vai eu ter não decisão. sei, o Mas povo acomodado tá... não iria no shopping para Elas ver. pessoas Não, ele vai estão lá, muito vai fazer alguma estranhas. outra coisa e já aproveita. Pois é, doutora Luiz, entre Ele uma vai coisa e unir, outra, vai eu vou adotar um lá, filho. É isso aí. Eu vou fazer outra Agora, coisa e vou no aproveito cinema, e volto depois tomo com o sorvete e filho vou pra escolar uma casa. criança. Sim, vou aproveitar que eu já vou no cinema eu vou mesmo. no Eu vim cinema. aqui Quantas comprar vezes, eu vou perguntar pra você, quantas vezes vocês foram num lugar para não comprar alguma coisa e acabaram comprando? Mas Mas a eu não criança não é sei, cara. mercadoria. Eu Luiz. estou fazendo uma Pelo comparação. amor de Não. Eu penso assim, ó, Tá. vou no cinema, depois tomo sorvete, depois escolho uma Depois criança. tu compra Não, uma só um criança. pouquinho. Pago só um uma pouquinho. pipoca pra ela e levo pra casa. Eu comparo essa Não é questão da assim. adoção ao amor, a uma paixão, a namorada, ao amor à primeira vista. Eu vou lá no shopping também, eu vou lá no shopping. Ah, eu vou nem- lá comprar uma coisa Pois é. e lá encontro a paixão da minha vida. Eu nem não fui lá estava. procurar. Tá, mas doutora Pois é. Luiz, o amor Eu à não- primeira vista por uma criança. Assim, ó, eu, pelo menos, assim, que eu vi até hoje, né, nas várias de infância e juventude, né, que tenha acontecido, por exemplo, né, o interesse em adotar uma criança, porque, assim, ó, o casal, né, a família que se interessou por essa criança, gostou da criança, a criança gostou, isso é um processo lento de aproximação, essa coisa toda. E isso aconteceu naturalmente, de repente, numa visita. Não num shopping. Não. Eu acho, Eu vou e eu comprar. acho que os colegas não querem que as crianças sejam adotadas. Não, Nós não queremos que sejam devolvidas. Mercadorias. Nós não queremos Mas que tá sejam sendo colocado- tratadas Não é devolvido. como Depois que é feita a mercadorias. adoção, depois de todo aquele processo de avaliação. Devolvem. Não Mas Devolve, tem um tratados com índice devido bem respeito. alto até de devolução, É. né? De devolução. É, a gente não de quer, na não verdade, a adaptação exposição pra dessas família. crianças. Tá, mas vamos mudar de assunto aí, isso é muito polêmico esse É. assunto aí. E, cara, essa semana agora o governador Leite, ele encaminhou para a Assembleia o projeto da privatização da CE, da Sulgás e da CRM.
E aí vão privatizar mesmo, né? Não tem jeito. Certamente, É. não tem Já estava De escapatória. forma previsto, correta né? ou forma equivocada? Olha, depois que ele anulou o plebiscito, a gente não pode dizer que é de forma correta, né? Porque ele conseguiu Eu não- derrubar o eu não- plebiscito, eu então não fui a gente não tem consultada. mais o que fazer. E certamente ele vai aprovar antes do recesso de julho, que a intenção dele é já vender. Inclusive a visita que ele fez aos Estados Unidos e à Europa foi com essa intenção, Doutor, foi de vender. Gostaria de ficar com a CE ainda no setor de energia? Gostaria, É? desde que ela fosse bem gerida por profissionais técnicos, não por cargos Tá. políticos. como A sempre CE são está indicados. devendo 1 milhão de ICMS, 1 bilhão, e não paga. Basta cobrar os sonegadores que tem no Mas, Estado. doutor Vai cobrar a Luiz, CE, o dinheiro é Mas dela o mesmo. tá, assim, tá devendo 1 milhão de ICMS. O governo do estado gosta tanto de Perdoa dar todo isenção mundo, para é. empresas que vierem para cá, para a CE, não tem moleza, é isso? Outra coisa, então, em relação à Sulgás, eu estava dando uma olhada, né? A Sulgás, na verdade, ela tem. Todos os funcionários da Sulgás são concursados. Eu sei que o senhor É. tem uma certa dificuldade, né, doutora Luiz? E muito cabide de emprego também. Mas esses funcionários concursados não têm estabilidade, porque eles são seletistas. Então, assim, ó, a privatização da Sulgás, o interesse são de empresas chinesas, não é? Porque a Sulgás, na verdade, ela é superavitária, pelo menos foi o que eu pude descobrir, né, através de algumas pesquisas que eu andei fazendo, que a Sulgás é superavitária. E ela que fornece, né, para a indústria e tal, né, indústrias que normalmente querem mudar de óleo diesel para o gás, porque ele é mais sustentável, né, ele não agride tanto o meio ambiente quanto o óleo diesel. Mas, e que, assim, o que eu pude observar? Que a Sulgás, na verdade, ela é uma empresa que dá bastante lucro. E que, né, ela, claro, ela é estatal. Ela sendo vendida para uma empresa chinesa, a gente vai ter, assim, um aumento no valor, né? Porque normalmente, quando privatiza, qual é a empresa que vai querer comprar barco afundando, né? Vai querer comprar casa incendiando. Eles vão comprar quando eles sabem que efetivamente é lucrativo, né? E depois o que acontece? Vai aumentar o valor para o consumidor. Nem sempre. A CRT, quando privatizou, aumentou o telefone? Baixou. Doutora Não, Luiz, mas porque veio o desvinculou celular, das né? ações Não se também. tem mais É que não ações. tinha mais ações, E aí o desvinculou. serviço que é oferecido também não é um serviço de boa qualidade. Hoje mesmo, doutora Luiz, que aconteceu uma situação comigo, a minha prestadora de serviço, não é que eu tinha um valor X, né, que era um valor promocional, um valor X para a minha internet. Hoje, eu observando na minha conta, eles aumentaram, né, praticamente dobraram o valor. Eu entrei em contato, o que eles disseram? Que como mudou, então eles aumentaram o valor, eles criaram assim como se eu tivesse televisão, né, canais de televisão. Então vocês estão maquiando. O que as empresas fazem? Eles colocaram na minha conta hoje, que eu vi, eu pago isso desde setembro do ano passado, para poder então, né, assim, colocar um valor mais alto na minha conta. É assim, eles não prestam um bom serviço e, na verdade, nós não pagamos barato pela prestação de serviço. Não. E não somos donos mais. Eu custo acreditar que a bancada pretendesse que a CE continuasse empresa pública. A CE, há alguns anos atrás, nós tivemos o escândalo das ações trabalhistas. Era ação de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Olha, a CE tinha 4 mil funcionários e tinha 8 mil reclamatórios trabalhistas. A sangria corria era os borbotões. O sangue que corria Mas é que a intenção... quase que quebrou naquela ocasião. Agora fecharam a torneira Mas é que é uma venda das ações casada, trabalhistas. né, doutor? Quantos marajá da CE que tem aposentado irregularmente? Uma montoeira. Que entraram no tempo da ditadura. Assim era cabide de emprego. E sempre que a privatização ela é bem casada com a reforma trabalhista. Então, Eu várias sou amigo ações de não um existem coronel, mais. eu vou lá e boto meu filho trabalhar na CE, Exatamente. boto trabalhar em outro lugar. boto na A CE foi uma das maiores sangrias aos cofres do Estado. E prestou um serviço deficiente. Qualquer chuvinha aí, já cai poste, já cai a luz, já não tem energia. Pois é, doutora Luiz, nós passamos por isso essa semana também, né, de muita chuva, né, muitos alagamentos, inclusive, né, na no zona arroz, norte, né? Sarandi. Exatamente.
Então, assim, o que eu ouvi, não é, assim, em alguns debates, não é, de setores favoráveis à privatização e setores contrários às privatizações, que normalmente esse dinheiro que vai entrar da privatização, ele vai ser usado, né, em prol da comunidade gaúcha, claro do não, cidadão. né? Não, ele vai virar pagamento de folha de pagamento. Ele vai abrir concessionárias aí para as estradas. O importante Vão é que ele aumentar entre. os, né, O importante é que ele entre para os cofres do Estado. né? Ele entra para o caixa único e sabe lá o que é feito depois. O importante é que ele entre para o quadro do Estado, não pode entrar para o Estado vizinho. Mas, doutora Luísa, se essa empresa ela é uma empresa estatal, ela é nossa, né? E por que o produto da venda é nossa? Nossa! Eu sou Não, gaúcha, sou cidadã nossa, gaúcha, pago nossa, impostos no Rio Grande do Sul. Alto lá, nossa. Então, é deles. o que eu pergunto, é dos doutora Marajá que comandam ela. E nós não temos, Mas nós não temos noção de onde, né? Nós pagamos muito caro por ela. De quando esse dinheiro, E vamos doutora Luísa? pagar mais caro ainda. Nós Espera temos que só. saber, não é? Há Tem que ser controvérsias, há prestado dúvidas. contas. Eu acho que se ela for privatizada, vai prestar um serviço de mais qualidade O que e foi mais barato. privatizado que E melhorou? mais barato. O que foi privatizado que melhorou? E o que foi estatizado que melhorou? Olha, a própria Vale Pelo do menos Rio a Doce, Vale, depois, pelo foi amor de privatizada, Deus. quantos desastres ecológicos já teve depois Tá, disso? vou dar um Quantas exemplo aqui para vocês. Os cartórios eram privatizados antes. Agora estão tudo estatizados. Está funcionando bem lá os cartórios dos fóruns? Não, alguns, né, doutora Alguns. Luísa? Nenhum. Hoje eu fui lá falar pedir um alvará lá. É só, só para semana que vem. Mas tinha... Se é no privado, pro outro dia estava pronto o alvará. Será, nem doutora Luísa? sempre. Tá. Eu também Tinha não acho. cartórios privatizados que não prestavam um bom trabalho. A É gente verdade. sabe. Não tinha um porque o olho do dono engorda o boi. E o dono do boi estava lá ali controlando. Olha, era uma maravilha o cartório privado. Mas, doutora Luísa, Infelizmente, sendo privatizado ou não é? O senhor dizendo que então tinha esses privatizados, né, que eles funcionam. Os cartórios, assim, o pessoal também, né? As pessoas que tiveram acesso aos cartórios, não é? Os donos do cartório, não é, doutora Luísa? Também estão com boi na sombra. A coisa funciona, assim, de acordo com, né? Vai entrando em serviço, tempo atrás é era ordem, hereditário, né? é ordem cronológica, não, mas os cartórios dentro do fórum. Tá. Né? Assim, ó, qual é a resposta que sempre nos dão quando a gente pede, né? A celeridade em alguma coisa. Sinto muito, doutora, é por ordem cronológica, doutora. É ordem cronológica. Tem que seguir a ordem. Exatamente. No estatizado. No privado, mostrando a necessidade prontamente. O funcionário público, quando ele é público, quando ele é estatizado, tem que esperar. Não, doutora Luísa, é que o senhor é um advogado muito conhecido nos cartórios, então o senhor chega lá, ele briga. Né, as pessoas já, né, que é um tapete vermelho para a doutora Luísa e a coisa acontece. Luísa, já vamos Agora, atender nós, doutora Luísa, os réis mortais aqui chegamos no cartório e temos que ouvir sempre a mesma resposta. Ordem cronológica. Ele parte de um pergunta, o senhor é princípio. advogado? Exatamente. Ele parte de um Tem que estar com a carteira princípio. do AB na mão e mostrar a carteira. Garanto que o senhor não precisa nem apresentar o AB para levar em cargo os processos, doutora Luísa. Ele parte de um princípio que funcionário público não trabalha. Que a coisa Exatamente. pública não funciona. Trabalha, mas trabalha devagar. Os juízes trabalham devagar, o Ministério Público trabalha devagar. Não, tem juízes que trabalham muito rápido. Olha, Alguns não, nem eu todos, nem conheço- todos. eu Não conheço vamos muitos não bote palavras na minha boca. Mas Não senhor bote generaliza palavras na minha boca. cabide de emprego, Não não é bota- assim. É. as As coisas estatais funcionam. são cabide de emprego. Doutora Luísa, eu conheço os juízes, né, e o Ministério Público trabalha rápido. Eu vou lhe dar um TRF4. exemplo, o TRF4, o Moro e o Dallagnol. Esses eu tenho certeza, trabalham muito rápido, Quando o réu é culpado, dependendo da tem que capa julgar do mesmo. processo, doutora Quando o Luísa. réu é culpado, tem que julgar rápido. Não, mesmo. doutora Quando a Luísa. prova é clara, robusta e Bom, cristalina. bom, quando Robusta tem e prova, né, doutora cristalina. Luísa? Robusta e cristalina. Mas Aí Muito boa, doutora Existe Luísa. a prova. Vamos passar a responder nossas perguntas. As razões. Nossos clientes estão ansiosos lá. Comunicando direito. Agora vamos passar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Mas antes de iniciar as respostas, nós tivemos essa semana que passou a divulgação do resultado do exame da OAB. Se sabe que toda a pessoa que se forma em Direito, para poder exercer a profissão, tem que fazer um exame de ordem, em 2 etapas, né? E é um exame extremamente difícil, né? Eu diria hoje que esse exame é praticamente um concurso, e ele não difere
esse exame da OAB, ele não difere muito de um concurso para juiz de direito. Qualquer um outro curso. Eu acho que quem passa no exame da OAB... É grande, né? Quem passa no exame da OAB com êxito, ele tem condições de passar em qualquer outro concurso, magistratura, Ministério Público, Procuradoria, qualquer um outro, se ele se dedicar a estudar bastante a matéria. E aí nós tivemos uma pessoa, que a doutora Ângela vai dizer quem é, que passou na primeira prova que fez no exame, né? É o Eduardo da Silva Martins, né, que é um acadêmico de direito, não está formado ainda, né, tem 22 anos, e ele passou na primeira prova que ele fez, né? Então a gente manda os parabéns para ele, um abraço, porque ele assiste o nosso programa, e ele é nosso filho, né? Meu filho Futuro advogado. Né? A nossa rapa do tacho. O futuro advogado. Quero aproveitar então parabenizar o casal e o Obrigada. Eduardo pela grande conquista que obteve junto ao OAB. E acho que o guri vai dar um ótimo profissional. Não sei em que área. Tenho certeza. Não sei em que área, porque Só demonstra o bom ensinamento que os pais deram a ele. Ele é muito... Meus parabéns ao casal. Ele gosta muito do direito e ele é muito estudioso. Ele procura esmiuçar. Ele tem afã pelo direito. A quem será que puxou esse menino, não é, doutora Luiz? Porque... Então, eu também gostaria muito de, né, cumprimentar o casal e o Eduardo também, né? Uns parabéns, assim, né? Eu desejo muito sucesso para o Eduardo. E eu coloco a seguinte situação, gente. A gente conhece muitos bacharéis, né? Pessoas que estão formadas já há algum tempo, que estão sempre, né, na batalha, tentando passar, né, nesse exame da OAB, que realmente é um exame bem difícil, ele é muito rigoroso, e o Eduardo, que ainda não concluiu o curso, não é, já conseguiu êxito, né, nessa prova da OAB, nas duas provas da OAB, que são em 2 etapas, não é? Em 2 etapas. Então, parabéns, Eduardo, parabéis, casal, porque realmente, né, é de comemorar esse feito desse rapaz. Então teremos um novo advogado dentro no máximo depois do final do ano. Podemos convidar o Eduardo para vir participar aqui da bancada com a gente, demonstrar sua opinião. Certamente será de grande valia para todos nós. Parabéns, Eduardo, mais uma vez. E as nossas perguntas aí dos nossos clientes. Então. Vamos lá, deixa eu passar. Nossos telespectadores. Deixa a mãe coruja se concentrar, né? Vamos lá. Telespectador não identificado pergunta em que hipóteses uma pessoa pode ingressar com uma ação no Juizado Especial Cível e se tem custos para ingressar no JEC. Tá, é um importante meio de acesso à justiça, na verdade, não é? Que permite que os cidadãos busquem, então, né, os seus direitos e de uma forma gratuita. Então, normalmente, né, ele é utilizado, né, o Juizado Especial Cível, para questões menores, a gente pode colocar assim como... Normalmente de consumo, né? Exato, questões de consumo também, né? Mas assim, ó, ele não tem, né, algumas coisas que a gente dispõe na justiça comum, como, por exemplo, uma citação por edital, né? Isso não acontece. Não temos também prova pericial. Se não me engano, não tem também expedição de ofício. Então, mas assim, ó, na verdade, existe 2 possibilidades. As pessoas podem, então, ingressar no Juizado Especial Cível, né, buscando seus direitos sozinhos, desde que o valor da causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Caso o valor da causa seja, né, maior do que isso, né, se a sua busca na sua reclamação seja superior a um valor de 20 salários mínimos, então precisa necessariamente de um advogado. Caso haja também necessidade de algum recurso depois da sentença no juizado especial, também há necessidade de um advogado. Então, assim, ó, pessoas físicas maiores de idade, né, empresas, né, também a empresa de pequeno porte e as microempresas, que são as MEs. Eu fiz mais ou menos uma lista, né, de coisas que podem ser buscadas junto ao Juizado Especial Cível. Como, por exemplo, emprestou dinheiros ou bem a alguém e esse valor não foi devolvido ou esse bem não foi devolvido. Batidas, né, assim, bateram no seu carro, moto, bicicleta e não querem pagar o conserto. Né? Às vezes problemas também de vizinhança, não é assim um muro que foi derrubado, um muro que precisa ser construído, não é? Isso são casos que normalmente, né, são facilmente, né, então, corrigidos ou então assim, os seus direitos são resguardados no Juizado Especial Cível. Sem contar a celeridade também do processo, ele corre um processo mais curto
E o detalhe do valor, acima de 20, como a doutora falou, seria com advogado, mas não ultrapassando 40 salários mínimos. Ah, não, que é o ultrapassa teto 40. do juizado especial civil. Agora eu só queria acrescentar que é tudo gratuito, salvo na hipótese de recurso. Quando tem que haver recurso, a parte tem que pagar o preparo do recurso para poder recorrer. E se for condenado, se o recurso não obtiver êxito, aí ele vai pagar inclusive sucumbência. Paga as custas ou e a então sucumbência. demonstra que tem assistência judiciária gratuita, não é, doutor? Não, mas aí ele tem que fazer o pedido. Tem que fazer o pedido. Senão, se for deferido, então o recurso sobe sem o pagamento desse preparo. Mas já tem um levante aí, não sei se já tem até projeto, querendo já transformar oneroso o JEC. Só as pessoas que demonstrarem que não tem possibilidade de pagar e que vão gozar tem que fazer a prova de que não tem condições de pagar. Aí vão querer acabar com o JEC. Vão querer, né? A finalidade, Mas né? A finalidade do JEC sempre foi essa, é um acesso rápido e sem ônus para a parte, né? Então, para ações pequenas, abaixo de 40 salários. Se onerar todo o processo... Se tiver que pagar, vai entrar na justiça comum. Exatamente. Vai perder o sentido, né? Porque daí, se precisar de um laudo técnico da justiça comum, tem. Se precisar de uma avaliação na uma citação por edital, tudo na justiça comum tem. Estão querendo acabar com o JEC. Estão querendo acabar com tudo. Mas também tem em função, de repente, né, de melhorar o caixa do judiciário, não é, doutor Luiz? Telespectadora não identificada pergunta se a recente modificação na legislação trabalhista está alcançando os resultados esperados pelo governo. Bom, se o governo, se o resultado esperado era diminuir a quantidade de ações, ele conseguiu. Né? Porque as ações diminuíram, dizem que é 50%, eu acho que é bem menos. Eu acho que é bem menos que 50%. Diminuiu, eu diria em torno de 70%. Sim, não, eu digo menos que... Diminuiu mais que 50%. Sim. Bem provável. Então... porque agora o empregado corre o risco de ter que pagar. E tem havido já condenações. Né? Inclusive, agora, custos do empregado, quando ele não comparece na audiência, se não justificar por que ele não foi, estava doente ou coisa parecida, ele é condenado a pagar as custas. E se não pagar, ele não pode ajuizar a outra ação. Mas eu sempre defendi o trabalhador, né, a vida inteira, desde o tempo da faculdade, era esse o meu objetivo. E eu acho que essa reforma foi extremamente prejudicial ao trabalhador, né? Porque o trabalhador, nem sempre ele tem um numerário reservado, caso ele venha perder a ação, né? E ele entra na Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque alguns direitos dele foram suprimidos naquele contrato. Porque tinha-se aquela ideia, e tem-se ainda, que todo mundo entra na Justiça do Trabalho. Não é bem assim, porque se tu não tem um direito e tu não prova esse direito, tu não ganha. Até porque o advogado que o representa não vai correr o risco também tu vai entrar com uma ação de má fé, alegando algo que não é devido. Ou perder tempo, né? Tu vai entrar para depois a reclamada juntar os documentos, tudo ali, comprovando que ele recebeu. Tu não vai fazer isso, né? Pois, não, e uma das coisas que aconteceu também com, né, essa reforma trabalhista é que teve muita migração assim, de empregos com direitos para a informalidade. Então, o que aconteceu? Se o objetivo não é dessa reforma trabalhista era aumentar, então, o número de empregos, a gente está sempre aguardando para a próxima reforma, para ver se ela vai alavancar a economia. Porque, na verdade, não aumentou o número de empregos, diminuiu o número de reclamatórias trabalhistas e ainda aumentou a informalidade. Com a informalidade, com a recessão que a gente vive, isso traz prejuízo também para a Previdência Social. Então, eu acho que não atingiu o resultado esperado pelo governo, a não ser que a gente não saiba exatamente qual era o objetivo do governo. Mas atingiu, acho só, no que se refere à Justiça do Trabalho, que desafogou, né, em relação ao número, desafogar. Aumentar o número de empregos não atingiu. Não atingiu. Agora, o direito do empresário foi atingido. Foi resguardado. Foi resguardado e a Justiça do Trabalho se desafogou. Né? Enfim. Para o trabalhador sempre sobra o lado mais
difícil. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Né? Como é que diz a... No frigir dos ovos, como diz o doutor Luiz. Não, em função disso, vários advogados trabalhistas estão migrando para outras Para as áreas. outras áreas, né? Porque Em função da diminuição do volume de sim, não trabalho. tem, Ou seja, não tem aumentou a cliente, né? Não concorrência tem a ainda. clientela, aumentou a concorrência. Nos outros anos aumentou. Vamos lá, próximo. Vamos ver. Estela Patrícia Nonato informa que vendeu um veículo, assinou o DUT e o comprador não transferiu o veículo para o seu nome. E as multas do veículo estão sendo inseridas no seu prontuário. Pergunta o que pode fazer. Quando a pessoa vende um veículo, o ideal é que ele, depois que ele assine o DUT, ele e o comprador, que ele tire uma fotocópia autenticada e averbe essa alienação do veículo junto ao Detran. No momento que ele averba a venda, ele não precisa se preocupar com o comprador fazer a transferência do veículo. Porque a pessoa vende o veículo, recebe o dinheiro, entrega o DUT preenchido, para que a pessoa vá lá e faça a transferência. E muitas vezes o comprador é omisso e acaba não fazendo a transferência, e aí fica gerando multa para o prontuário do dono anterior do veículo. Então, no momento que registra a venda no prontuário do Detran, essas multas já passam a ser inseridas no prontuário do comprador, né? Na minha opinião, essa providência, ela é paliativa, né? Ela resolve um problema em si, mas o imóvel continua estando registrado no nome do vendedor. Aí, se houver necessidade, ele entra com uma ação de execução de obrigação de fazer, obrigando o comprador a transferir sob pena de multa diária. E aí o juiz então expede um mandado obrigando a pessoa a transferir o veículo, e se não transferir, ele fica pagando uma multa diária. Eu sempre digo, quando mexe no bolso, pagando multa diária, aí a as coisa pessoas... funciona, né? Exatamente Justiça isso. Estadual ou Federal, doutora Luiz? Como? Justiça Estadual ou Federal? Que é o estadual. Estadual. Porque eu vi em uma oportunidade, não é, que a pessoa, inclusive, não estava sendo localizada, o comprador, e o ofício que foi expedido para que fosse feita, não é, compulsoriamente aquela transferência, não foi aceito em função disso, que era a Justiça Estadual, e para o Detran, obrigatoriamente teria que ser a Federal, por isso a minha dúvida. Não, o Detran é um órgão estadual, né? Pois é, doutora Luiz, mas aí é que está, né? Nesse caso eu lembro que só na Federal. O Antônio está fazendo sinal lá, o nosso programa. Tá chegando, Ah, mas já não está passou tão terminando. rápido. Só Pois 3 é. perguntas respondemos. Nós vamos ser xingados na rua aí pelos Não, telespectadores a semana que que vem a gente responde então, mais. Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a presença do doutor Luiz Fernando, doutora Ângela, doutora Márcia, que hoje estão nos lugares invertidos, né? Eu me despeço e dizendo que nos aguardem até o próximo programa.